Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Meu nome é Ana Carolina e eu trago para vocês 2 vezes por semana casos de pessoas desaparecidas que ainda se encontram em aberto no nosso Brasil. No caso de hoje, eu vou trazer para vocês a história de uma menina de 9 anos que desapareceu a pouquíssimos metros da casa dela. E mesmo tendo testemunhas, pistas e mais um monte de coisas que a gente vai ver ao longo desse vídeo, o caso ainda se encontra em aberto. Parece que por mais que a família se esforce, tudo conspira para que o caso não seja solucionado. Mas você pode nos ajudar a dar uma solução. Basta você compartilhar bastante essas informações, deixar o seu like logo no início e deixar um comentário no final. Seja ele um joinha, uma florzinha, ou o que você achou desse caso, qualquer coisa. Isso ajuda com o engajamento desse vídeo. Quem sabe a gente ache uma testemunha ou uma pista, nem que seja pequenininha, e que possa solucionar esse caso. Não esquece também de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Dessa maneira você não perde os próximos vídeos que iremos postar e quem sabe você não é testemunha de algum deles. Então chega de enrolação e bora pro vídeo de hoje. Hoje eu quero saber se você viu Luciane Torres da Silva. Luciane Torres da Silva, ela é filha de Luciene Pimenta Torres e de Natanael Francisco da Silva. Ela nasceu no dia 11 de novembro de 1999 e morava com a sua família na região de Nova Iguaçu, próximo ao quilômetro 32, no Rio de Janeiro. Antes da gente começar, eu já vou falando logo de início. O nome da vítima é Luciane e o nome da mãe dela é Luciene. Então, para que haja um entendimento melhor, para que não acabe confundindo até mesmo na dicção, quando eu for falar da vítima, que é a Luciane, eu vou pronunciar o nome dela, e quando eu for falar da Luciene, é a mãe, né? No caso, eu vou chamá-la somente de mãe mesmo, não vou pronunciar o nome. Se acabarem confundindo quem é quem aqui no meio do vídeo e acabar se enrolando nas informações, tudo bem? Voltando aqui para o vídeo, a Luciane, ela é descrita como sendo uma filha muito maravilhosa. Ela era muito calma, tranquila, ela gostava muito de falar com as pessoas gesticulando, era uma característica muito forte dela, um pouco tímida, mas bem carinhosa e apegada à sua família. No dia 30 de agosto de 2009, a Luciane tinha 9 anos. Naquela manhã, a Luciane acordou um pouco mais cedo do que de costume, mas isso se dava ao fato de que ela estava muito eufórica, já que a sua irmã e o seu sobrinho haviam dormido com ela na noite anterior. E, naquela manhã, o seu sobrinho, assim que acordou, deu uma leve puxadinha no seu cabelo, o que fez com que ela acordasse, mas ela já acordou disposta e feliz porque estava ali com a sua irmã, a sua família, o seu sobrinho. Assim que ela acordou, a mãe falou que iria até a padaria mais próxima comprar alguns pães para que elas pudessem tomar o café da manhã, fazer o de jejum em família. Mas a Luciane logo de cara já se prontificou em ir no lugar da mãe e assim ela já fez, levantou, tomou um banho, se arrumou, penteou o cabelo e a mãe ainda conta que durante aquele momento a Luciane colocou uma roupa toda de rosa e ela ainda comentou que ela parecia um chambinho por causa da coloração rosa que ela estava pelo corpo todo. A Luciane então foi até a padaria e a família ficou ali dentro de casa esperando, e como era uma padaria muito próxima de casa, poucos metros de distância, a família não se preocupava. Também era uma coisa que ela já havia feito outras vezes e não havia tido problema. Com o passar do tempo, a família percebeu que já havia passado mais do que o tempo necessário para Luciane ir comprar os pães e voltado. De imediato, elas imaginaram que talvez ela tivesse encontrado alguma amiguinha no meio da rua, parado para conversar, e então a irmã, que havia dormido na casa com elas, pegou a bicicleta e foi atrás da Luciane. Poucos minutos depois, ela já voltou, chegando em casa avisando a mãe que não havia encontrado ela em lugar nenhum. Ela havia inclusive dado uma volta por outros locais que a Luciane poderia ter ido, outras padarias e supermercados, mas não havia encontrado ela, nem ao menos no meio do caminho.
A mãe então imaginou que talvez a Luciane pudesse ter ido para a casa de algum parente próximo que morava ali no bairro, as tias, a avó, e de imediato ela ligou, entrou em contato com esses parentes e perguntou se alguém havia visto a Luciane. Ninguém havia visto ela em nenhum momento daquele dia. Nesse momento, eles perceberam que havia alguma coisa de errado. Ela não era de sair de casa sem ao menos avisar a mãe e não faria uma coisa dessas. Ainda mais que ela somente foi na padaria comprar pães. Então era uma coisa que a mãe sabia que tinha acontecido algo muito de errado para Luciane não ter voltado. De imediato, a mãe correu até um local próximo onde eles faziam anúncios de muitas coisas ao longo do dia e pediu para que aquele local anunciasse que a Luciane estava desaparecida, para saber se alguém havia visto ela em algum momento. E prontamente, logo assim que foi anunciado, o vizinho da frente da casa delas veio falar que viu um homem levando a Luciane em cima de uma bicicleta. Assim que a família soube que a Luciane tinha sido levada por esse cara de bicicleta, eles se mobilizaram e correram cada um para um lado, tentando encontrar a Luciane de alguma maneira e esse homem, essa pessoa que havia levado eles, mas eles não encontraram em lugar nenhum. Por volta do meio-dia daquele dia, a mãe então pegou uma foto e foi perguntando para algumas coleguinhas da Luciane que estavam ali se elas haviam visto a Luciane, se tinham alguma pista do que poderia ter acontecido, e algumas coleguinhas haviam falado que tinham visto sim, e era a mesma informação que o vizinho havia dado, que ela estava em cima de uma bicicleta e que um homem a havia levado. Conforme a mãe ia perguntando, ela foi encontrando outras testemunhas que acabaram levando na região da Serrinha, um bairro próximo dali, e chegando naquele bairro da Serrinha, ela descobriu que a filha havia passado em frente a uma fábrica e que um funcionário que estava na frente da fábrica havia visto também a Luciane daquela mesma maneira em cima da bicicleta com aquele homem. O que chamou a atenção desse funcionário da fábrica, segundo ele, é que a Luciane chorava muito e ele falava assim, que não era para ela chorar, que o papai estava levando ela para casa, porém ela respondia que ele não era o pai dela e continuava chorando. A outra testemunha muito importante nesse caso foi uma outra senhora que viu essa mesma cena da Luciane sendo levado por esse homem, por esse mesmo homem, e ele subiu o Morro da Serrinha. Minutos depois, ele desceu sozinho, sem a Luciane e sem a bicicleta. Ela conta que exatamente o que chamou a atenção dela era que Luciane estava muito bem arrumada, chorava muito e esse homem estava meio maltrapilho. A mãe então juntou essas informações que ela conseguiu das testemunhas, foi até a delegacia de polícia informar o desaparecimento da filha, mas a única coisa que o delegado na hora falou para ela é que quando ela achasse a bicicleta, eles procurariam a filha dela. Eu não vou nem comentar exatamente essa parte que foi falado, porque eu acho que senão eu vou falar muita besteira, porque eu acho que a pessoa que deveria ter dado o primeiro apoio, né, fez um comentário desses, mas enfim. Mesmo tendo falado isso, cães farejadores foram utilizados na região da Serrinha, onde foi indicado a última vez que ela teria sido vista, e o corpo de bombeiros também chegou a ajudar. Os cães farejadores não encontraram o rastro da Luciane naquele local. Eles procuravam por possíveis corpos ou coisa parecida, mas não foi encontrado. Inclusive, foi falado para a mãe que os cães não terem achado a Luciane naquele local era uma coisa boa, porque isso significava que ela não estava ali e que estaria viva. Porque se ela estivesse morta, os cães teriam encontrado. Isso porque os cães sentem o faro de corpos em decomposição ou coisa parecida até mesmo a 10 metros de profundidade, e eu não sabia disso. Eu só descobri fazendo esse caso aqui, o que é uma informação muito importante de se saber. Com as testemunhas foi feito um retrato falado dessa pessoa que havia levado a Luciane, desse homem que foi descrito como maltrapilho ou um morador de rua. No dia seguinte, um amigo do irmão da Luciane
havia visto esse mesmo homem andando próximo ao quilômetro 32, foi informado à polícia e então ele foi preso. As testemunhas envolvidas nesse caso reconheceram mesmo essa pessoa que havia sido presa como sendo o autor do sequestro da Luciane. Porém, ele ficou preso, mas não pelo sequestro da Luciane. Aparentemente, ele já tinha uma prisão decretada no nome dele, o que não foi informado nem para a família e também não foi informado à imprensa sobre o que seria, né, essa outra prisão que havia sido efetuada, qual era o outro crime que ele havia cometido, mas esse era o motivo dele estar preso. É o outro crime que ele cometeu e não o sequestro da Luciane. Infelizmente, menos de 2 anos depois, esse homem foi solto, já que não haviam pistas concretas, segundo a polícia, que o ligassem ao desaparecimento da Luciane. E a mãe só ficou sabendo que ele havia sido solto através de uma repórter. A polícia nem ao menos ligou para informar sobre como estava o andamento do caso da filha e que eles iriam soltar aquele homem. Enquanto esse homem estava preso, ele chegou a informar que ele havia repassado a Luciane para alguém. Mas essa informação de quem seria a pessoa que ele repassou nunca chegou para a família e também nunca chegou a ser anunciado, né, para as pessoas, para a gente ter uma noção de quem seria. Então, até hoje, a gente não tem ideia de quem é essa pessoa que esse autor desse sequestro da Luciane haveria repassado ela. Na tentativa de manter esse homem preso e tentar dar uma solução para o desaparecimento da Luciane, a mãe então pediu para que as testemunhas fossem depor, para que fosse aberto um outro tipo de processo, para que ele voltasse a ser preso ou alguma coisa parecida. Porém, 3 testemunhas eram coleguinhas da Luciane, então elas eram menores de idade. Outras testemunhas não quiseram comparecer para depor, inclusive aquele funcionário que estava na frente da fábrica que viu, que inclusive falou, né, ter visto ela chorando e tudo, ele não quis ir até a delegacia depor. E mesmo a mãe pedindo para que a polícia intimasse ele, para que ele fosse depor, a polícia informou naquela época que não era obrigatório que ele fosse depor sobre o desaparecimento da Luciane, mas hoje em dia a gente sabe que é sim, porque é um caso de sequestro, não só de um desaparecimento. Então a polícia podia sim ter ido lá e obrigado essa pessoa a depor, mas ele nunca foi depor. A única pessoa que realmente foi depor foi aquela senhorinha, a última que havia visto, né, ele subindo no morro com ela e depois descendo sozinho. Mas a juíza que pegou esse caso chegou até mesmo a insinuar que tudo aquilo não passava de alguma coisa combinada, como se era algo que a mãe gostaria de ouvir, né, para que aquela pessoa fosse presa e que nada daquilo valia como prova. A mãe então foi até o Fórum de Nova Iguaçu para poder averiguar o inquérito sobre o desaparecimento da Luciane e ver como estava, ver o que ela poderia fazer para tentar solucionar o caso da filha. E então, enquanto a gente folhava o inquérito da Luciane, ela viu que não havia nem ao menos uma foto daquela pessoa que havia sido reconhecida como autor do sequestro. O local onde deveria constar a foto daquela pessoa que foi reconhecida pelas testemunhas, que chegou a ser preso e enfim, tudo, né? Tinha uma foto de uma outra pessoa que era totalmente diferente. A pessoa que havia cometido o sequestro, que foi reconhecido pelas testemunhas, era branco, de olhos claros, né? E a pessoa que estava ali, a foto da pessoa que estava ali como sendo o autor do crime, né, que havia sido colocado no inquérito da Luciane, era negro. Era uma diferença muito grande. Não só isso, tá? Tinha outras características que eram muito diferentes uma da outra, mas que não são relevantes para a gente explicar aqui no caso. Basta vocês entenderem que, conforme a mãe falou, eles não estavam confundindo café com leite, eles estavam confundindo o café e o leite, porque eram muito discrepantes as diferenças físicas um do outro.
Mas constava ali no inquérito da Luciane que as testemunhas haviam se confundido na hora de identificar o autor do crime. Mas essa confusão a gente pode dizer que no mínimo é muito bizarra, porque os que as testemunhas haviam confirmado ser o autor era branco de olhos azuis e o que estava ali era negro. Segundo o agente que estava ali com ela naquela época, ele havia afirmado que o delegado às vezes precisava de um certo número de casos encerrados, né, por ano, e que ele havia pegado ali uma pessoa que havia cometido um crime parecido e colocado no caso da Luciane e dado como encerrado, sendo que não havia sido encerrado nada. Nem sequer sabia-se aonde é que estava a Luciane, mas o caso dela constava como, né, encerrado. E para que a mãe conseguisse uma nova investigação sobre o caso da Luciane, ela teria que ir agora no Ministério Público e solicitar a reabertura desse caso. É revoltante esse caso aqui, mas calma que ainda tem mais coisa. Vamos lá. Também constava ali no inquérito, que eu esqueci de falar para vocês, que as testemunhas, com plural, foram chamadas e que elas haviam sim informado que elas haviam confundido mesmo um com o outro. A mãe ficou pasma com essa ideia, com essa notícia, e ela mesma foi atrás das testemunhas, já que ela que havia, né, conseguido juntar as testemunhas e levado para a polícia, então ela sabia quem era. E segundo as testemunhas, de todas as que ela tinha, que seria ali em torno de 9, 10 testemunhas, somente uma havia sido chamada. Era o vizinho da frente, o que relatou primeiramente ter visto Luciane ser levada pelo homem de bicicleta. E ele afirmou categoricamente que em momento algum ele falou que aquele homem negro era o autor, né, do sequestro da Luciane, que ele havia inclusive dito diversas vezes que a pessoa que havia feito isso era aquele homem branco de olhos azuis. Mas mesmo assim, o que constava no inquérito dela era aquele homem negro como sendo o autor do sequestro. Ao longo desses anos, a mãe recebeu então diversas pistas falsas, trotes, que na verdade só acabavam aumentando mais a angústia e a tristeza, né, dos anos que estavam se passando, a Luciane aí ainda, né, desaparecida, e a pessoa que havia cometido o sequestro estava solta, então era cada vez pior. Porém, teve uma vez que ela chegou a receber um pedido de R$7.000 para que a pessoa que ligou para ela, desse a localização da Luciane. E então ela chegou aí ali na agência de anti-sequestro informar, né, que havia uma pessoa que estava pedindo R$7.000 para poder, né, dar a localização da Luciane, mas eles informaram para ela que a polícia anti-sequestro não se envolve em pedidos de menos de R$10.000 e eles não fizeram nada. É realmente muito. Esse caso me deixou muito abalada emocionalmente, porque eu sou uma pessoa muito empática, tá? E quando eu faço esses vídeos, eu gosto de entrar em contato com a família para saber se tem alguma informação que eles querem colocar aqui, que às vezes, com o passar dos anos, as informações vão se distorcendo ou tem alguma coisa para atualizar. E conforme eu conversava com a mãe, a Luciene, gente, pra mim o caso me abalou muito, sinceramente. Eu tô tendo que ser uma pessoa pra falar bem branda, bem direta mesmo, porque se eu parar pra falar da minha opinião desse caso, eu vou desabar a chorar. No ano de 2018 e 2019, a mãe conta que foi realmente um divisor de águas na vida dela. Ela conseguiu então transformar essa luta, essa dor e tudo que ela já havia passado em uma força muito grande, e então ela fundou a ONG das Mães Virtuosas. A ONG das Mães Virtuosas, eu vou deixar para vocês aqui
tudo aqui na tela, na descrição do vídeo, vou deixar o link, sabe, de tudo que vocês quiserem para entrar em contato com ela. É uma ONG maravilhosa. A Luciene, a mãe no caso, é uma pessoa de muita luz, sabe, de muita alegria. E ela fundou essa ONG para levar para mães e familiares que passam pela mesma dor que ela está passando, das perdas, né, dos desaparecidos, a maior quantidade de apoio que ela conseguir. Porque ela não teve esse apoio, então ela oferece apoio do jeito que ela pode, com a ONG que ela juntou, para o máximo de pessoas que ela consegue. Inclusive, a ONG aceita doações, que você pode entrar em contato e fazer a sua doação e ajudar que a Luciene e a ONG das Mães Virtuosas continue dando esse apoio para essas pessoas, para essas mães que ainda estão passando por esse tipo, né, de dor. E sobre o caso da Luciane, até hoje o caso dela se encontra parado e a pessoa, esse homem que, né, foi reconhecido pelas testemunhas, ainda se encontra em liberdade. Então, se você tem alguma pista ou é uma testemunha que pode ajudar a solucionar o caso da Luciane, basta entrar em contato através do número 181 ou 190. Você pode fazer uma denúncia anônima, você não precisa se identificar. E o que você tem pode ajudar a solucionar esse caso. Então, para encerrar aqui esse caso para vocês, a Luciane simplesmente foi comprar pão em uma padaria próxima de casa. Ela foi levada por essa pessoa, né, por esse homem, em uma bicicleta. Teve diversas testemunhas que viram, que até mesmo identificaram essa pessoa, né, na delegacia, mas infelizmente essa pessoa ainda se encontra solto. E durante todos esses anos a mãe tentou de diversas formas que ela conseguiu, né, encontrar a fila. Ela ainda tenta, tá? Ela não parou, ela ainda procura, ela posta e reposta todos os dias. A gente compartilha, a gente manda para todo mundo que a gente conhece para tentar ajudar. Parece que realmente num caso de desaparecido é a família que tem que procurar. É muito difícil falar isso, mas é basicamente o que esse caso demonstra pra gente. Não que a polícia não tenha feito, eles foram com os cães farejadores, eles procuraram com os bombeiros, mas a maior parte da investigação em si foi feita pela família e é feita até hoje, né? E nós contamos com a sua ajuda para que a gente possa fazer com que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possíveis. Basta, como eu disse para vocês, deixar o like, compartilhar essas informações e deixar um comentário aqui embaixo. Me fala o que você acha desse caso, se você tem alguma ideia do que poderia ter sido feito e se você tem alguma pista também você pode deixar aqui descrito embaixo. Para nos ajudar também com que esse vídeo tenha um alcance muito maior pela plataforma do YouTube, basta que você comente qualquer coisa, nem que seja um joinha, uma florzinha, um coração. Esse vídeo vai ter um engajamento muito maior e quem sabe a gente encontre alguém que nos ajude. Transforme você também a história do seu desaparecido em um vídeo. Basta entrar em contato comigo através das minhas redes sociais ou do meu e-mail, que eu faço com muito amor e carinho. Então, um beijo no coração de cada um de vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais! Tchau!